sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E iniciando com Justiça e Direito Natural, das perguntas 873 a 879. Na pergunta 873, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O sentimento de justiça está na natureza, ou seja, nas leis naturais, nas leis criadas por Deus, ou é simplesmente um resultado da educação que nós temos aqui enquanto estamos encarnados? E eles respondem que está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então está nas leis de Deus. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, ou seja, na consciência. O coração aqui é uma figura, né? Ele está falando que Deus colocou na consciência o sentimento de justiça. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então não é a cultura também que vai trazer esse sentimento de justiça. É uma conquista interna que vai se desenvolvendo com a moral, mas que está dentro de cada uma das criaturas criadas por Deus. Na pergunta 874, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injusto? Então, como é que há essa diversidade se todos têm esse senso de justiça dado pela lei de Deus? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então são as paixões que cada um sente a seu modo, cada um tem desejos particulares que faz com que esse sentimento ele fique misturado, ele fique toldado com essas baixas vibrações das paixões humanas, fazendo com que não enxerguemos o que é realmente justo e muitas vezes distorcendo a justiça a nosso favor. Na pergunta 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Ali está a justiça natural. Cada um tem os seus direitos. E nós devemos saber quando termina o nosso direito e quando começa o direito do nosso semelhante. Então, na pergunta 875A, que é o que determina esses direitos? Duas coisas, respondem os espíritos, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Então, os homens criam as leis para reger os direitos de cada um. Vede se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, os nossos direitos de hoje não têm nada a ver com as leis, com a justiça da Idade Média, por exemplo, como eles fazem essa comparação. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem. Então, a justiça do homem nem sempre acompanha a justiça de Deus. Há que haver um desenvolvimento da própria civilização. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, esses direitos que nós temos e que a própria lei humana rege e faz com que se estabeleçam direitos e deveres para regular a justiça humana, há muitas coisas que não têm esse alcance.
que está na alçada da consciência de cada um. Cada um de nós comete atos que muitas vezes transgridem o direito do nosso semelhante, mas que a sociedade não vai, vamos dizer assim, julgar, mas está na justiça divina. Tudo que nós fizermos que transgredir a justiça divina, nós teremos que dar conta um dia. Na pergunta 876, posto de parte o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? No que se baseia a justiça divina? Disse o Cristo: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver respeitados os seus direitos. Na incerteza do que ele deve fazer com relação ao seu semelhante, que o homem se pergunte como quereria que com eles agissem em semelhante circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Essa é a base da justiça divina, que Jesus veio nos ensinar e nos dizendo que nós devemos ter por base do direito do semelhante aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós mesmos. O que é que nós gostaríamos que nos fizesse? Aí está o nosso direito. Então nós devemos também respeitar o direito do semelhante, fazendo a ele aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Kardec faz uma nota em relação a essa pergunta. Com efeito, o critério da verdadeira justiça está em querer para os outros o que se quer para si mesmo, e não em querer para si o que se quer para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si mesmo, tomando seu desejo pessoal por tipo ou ponto de partida, estaremos certos de querer apenas o bem para o próximo. Nessa certeza de que nós vamos desejar para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, nós vamos sempre acertar, vamos sempre estar seguros. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre buscou fazer prevalecer o seu direito pessoal. É o egoísmo, é como a criança que é egocêntrica. O ser humano também, na medida em que ele inicia o seu desenvolvimento, ele também é muito egocêntrico. Somente com o processo evolutivo ele vai largando esse egoísmo. O sublime da religião cristã foi em tomar o direito pessoal por base do direito do próximo, que é a religião do Cristo. É o que ele nos ensinou, como sendo o caminho que todos nós deveremos seguir para alcançar a felicidade, para alcançar o reino de Deus, é justamente esse. É a base dessa doutrina cristã, o respeito pelo direito do nosso próximo. Na pergunta 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Nessa convivência nós temos obrigações? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque na maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa de represálias. Quando não se pratica, no nosso mundo é um exemplo que ele dá, né? Como não se pratica a justiça, nós vivemos de represálias. Então, nós precisamos pegar aquele indivíduo que cometeu um ato contra a sociedade e fazer com que ele pague, com que ele resgate o seu débito para com a sociedade. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Quando não se respeita esse senso de justiça, até mesmo da justiça humana, a sociedade vira uma bagunça, porque cada um vai exigir direitos sem se ater aos deveres que deve realizar para com a sociedade também. Na pergunta 878, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Então, é muito fácil nós ficarmos em dúvida, nos enganarmos sobre como agir, como devemos agir, se é certo, se não é.
E eles respondem: o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, quando estivermos em dúvida, devo fazer isso? Não devo fazer? Como devo proceder? Sempre da mesma forma. Procurar respeitar o direito do semelhante, assim como nós queremos ter o nosso direito respeitado. Na pergunta 878A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? E eles respondem que os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais simples até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. Aos olhos de Deus, somos todos iguais, não temos diferenças. Portanto, temos os mesmos direitos e também os mesmos deveres, independente da nossa posição aqui na Terra, porque nós sabemos que a nossa posição aqui na Terra é passageira, é transitória. Esses direitos divinos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma espécie de deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. Então, os direitos das leis humanas, eles mudam, com certeza. Os direitos naturais, não, eles continuam sendo os mesmos. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, aquele que tem o poder de mando, tem o poder de comandar, de orientar, ou seja, através de uma posição, de um cargo que ocupe, ou tendo mais dinheiro para dar mais empregos, qualquer que seja a sua posição. Se ele está destacado financeiramente ou com algum tipo de poder, ele tem que usar de sabedoria para com os seus subordinados, sempre respeitando os seus subordinados. Na pergunta 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria esse caráter daquele homem que realmente praticasse a justiça? E eles respondem, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, os Espíritos nos ensinam, nesta pergunta, que o verdadeiro justo é aquele semelhante a Jesus, que nós sabemos estamos muito distantes disso, porque a nossa justiça ainda é muito condicionada pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. E é nisso justamente que devemos colocar foco, em aprender cada vez mais a entender o que é nosso direito, mas também o que é nosso dever, e a respeitar o direito de nossos semelhantes, ainda que este semelhante não entenda essa justiça divina, não tenha esses valores em suas consciências, mas nós que somos candidatos a sermos trabalhadores de Jesus, precisamos ter essa consciência do respeito e da consideração pelo nosso próximo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.